Esse é mais um daqueles vídeos onde eu ouço e comento da coletiva do treinador do Fluminense. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos lá. Vou botar a coletiva do Renato aí na tela pra gente poder falar depois da derrota do Fluminense para a equipe do Cruzeiro dentro do Maracanã. Vamos lá. Boa noite, Renato. Rafael Siqueira, Jornada KTO 1902. Queria ouvir sua avaliação sobre a atuação da equipe de novo com 3 volantes, dessa vez com a linha de 4 defensores. O que você achou da postura do time voltando para esse esquema, que foi utilizado mais no começo da Copa? E o que você pensou para escalar Fuentes e Soteldo? René foi um jogador que jogou muito bem na Copa, e você, na posição de Soteldo, acabou preferindo outros jogadores, mas hoje você veio com Fuentes e Soteldo. Queria escutar de você por que era essa escolha. Obrigado. Porque eu tenho as informações durante a semana que vocês não têm. Essa resposta aí do Renato tá virando meio que hoje cometemos erros que não costumamos cometer do Diniz, né? Guardadas as devidas proporções. Tô falando mais no sentido de que o Renato meio que tá usando essa resposta o tempo inteiro, né? No dia a dia. Como o jogador tá, como o jogador não está. Nós vamos jogar a cada 3 dias. Nós jogamos hoje uma decisão, nós temos outra decisão no domingo, eu tenho que revezar o grupo, revezar o time. Então, no dia a dia, eu sei quem está melhor. Eu acho que eu sou treinador, devo saber dessas informações, né? Então, acho... Aí vamos lá, cara, é porque é uma situação complexa, assim, porque eu concordo com o que o Renato tá falando, é óbvio que ele sabe muito mais qual jogador que tá mal, qual jogador que tá bem, qual jogador que pode jogar 2 jogos em sequência, qual que não pode. Mas assim, acho que é inevitável que a gente também não se pegue pensando meio assim, cara, é só o nosso time que depois de 8 dias parado, beleza, veio do Mundial e tal, mas 8 dias parado a gente precisa poupar pro cara jogar no domingo? É só o nosso time que tem isso? Por que outros times os caras jogam os 2 jogos seguidos? Enfim, e aí outra pergunta também, né? Beleza, que ele tá considerando que tá poupando pra domingo. Por que ele manteve 70 minutos o Soteldo no jogo, né? Acho que começa por aí, eu sempre procuro ver o melhor pro time, os jogadores estão melhor fisicamente. Da mesma forma que você me perguntou, que você tem todo o direito de por que escalar esses 2, é a mesma coisa se tivesse escalado os outros 2, esses 2 teriam que jogar no domingo também. Ninguém aguenta jogar a cada 3 dias. Ninguém aguenta. Então, por isso que é importante você ter um plantel bom, um plantel grande, para fazer esse revezamento. Bem-vindo ao futebol brasileiro, a cada 3 dias dentro do campo uma competição, que é sempre muito difícil com o Campeonato Brasileiro. Bom, quanto ao jogo, independente do esquema que a gente usa, qualquer um dos esquemas, os jogadores já estão adaptados. O problema é que nós assistimos o Cruzeiro jogar o primeiro tempo. E eu alertei bem eles antes mesmo de começar o aquecimento. Vale focar bastante nessa parte aqui, tá? Porque, enfim, eu já assisti a coletiva ao vivo, né, enquanto tava no Jornada, e a gente vai focando ali alguns pedaços, e esse pedaço que me chamou a atenção, o Renato, assim, uma bota nos jogadores aqui, ele deixa claro postura muito problemática no início do jogo, olha só. Preste atenção, nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando pelo título brasileiro também, não é à toa que está com 27 pontos, eles costumam fazer gols no primeiro tempo, intensidade, prestem atenção. E infelizmente nós não entramos focados, da maneira que nós estávamos focados nos Estados Unidos. Assistimos o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. Segundo tempo a gente acordou, conversei com eles no intervalo, fiz uma modificação, depois durante o segundo tempo fiz as outras. Melhoramos bastante, criamos, infelizmente não conseguimos fazer nenhum gol. Eu falei para eles que a gente precisava de um gol, o segundo naturalmente iria sair. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola para a gente tentou, criou. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade na hora das finalizações, para que a gente pudesse pelo menos fazer um gol e tentar um empate depois. Então, 2 tempos distintos, o primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo do Fluminense. Só que o primeiro tempo do Cruzeiro foram letais, e nós não fomos no segundo tempo. E aí eu acho que vai para um outro lado, né? Porque ele fala muito bem, de fato, o Cruzeiro, você pega os últimos 3 jogos do Brasileirão do Cruzeiro, antes desse do Fluminense, ele meteu 4 no Grêmio e 2 foram no primeiro tempo. Ele meteu 2 no Palmeiras, os 2 foram no primeiro tempo. Ele meteu 2 no Fortaleza, os 2 foram no primeiro tempo. Dos últimos 4 jogos, agora considerando o Fluminense, do Cruzeiro, o Cruzeiro fez simplesmente 8 gols no primeiro tempo. E teve galera que entrou devagar no jogo, né? E provavelmente um deles era o Nonato, tanto que ele tira o Nonato no intervalo.
Boa noite, Renato, tudo bem? Aqui, Sidão Marinho, Litoral News. A partir de hoje você não conta mais com o Arias. Queria que você falasse um pouco sobre o tamanho dessa perda, a importância que ele teve para a sua equipe e o que você pensa dessa equipe agora sem o Arias já para o jogo de domingo contra a equipe do Flamengo. Obrigado. A gente tem que continuar o trabalho, né? O Arias é um jogador que fez o nome dele aqui, é um dos ídolos da nossa torcida, vinha jogando muito bem, estava nos ajudando em todos os jogos, mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente, era um sonho dele jogar na Europa, eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho, e quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre atrás dele. Então ele preferiu sair, mas enquanto ele esteve aqui, ele nos ajudou bastante, tem todo o nosso carinho, eu mesmo me despedi dele agora, merecidamente ele teve, apesar da derrota, essa festa que o torcedor fez para ele, então a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, que ele tenha o mesmo sucesso no clube que ele está indo, da mesma forma que ele teve o sucesso aqui no Fluminense, e a vida segue, agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele, é difícil encontrarmos outro com o talento dele, mas nós temos um grupo e até domingo eu vou procurar dar oportunidade para jogadores para ver qual o jogador que se adapta melhor nesse setor do campo. Na teoria, noite, Renato, ele não tem nem como dar oportunidade direito, porque desde que você retornou ao Fluminense, só sábado praticamente. A sua equipe não tinha tomado 2 gols no primeiro tempo, 2 gols jogando no Maracanã. O Fluminense fez o Mundial se destacando pela solidez defensiva e hoje teve um primeiro tempo com falhas. Queria que você falasse o que você identifica com o seu erro na parte defensiva hoje no primeiro tempo. Bom, essas coisas, coisas boas e coisas ruins, eu converso sempre com o meu grupo no vídeo. Nós falhamos sim nos 2 gols do Cruzeiro. Eu sempre falo para eles que os detalhezinhos fazem a diferença no futebol. E hoje, mais uma vez, os detalhezinhos, nós tomamos 2 gols por causa deles. Então, não é porque o setor defensivo, o meio, o ataque, a equipe toda entrou não concentrada da maneira que nós tínhamos que estar concentrados. E foram avisados, inclusive, dessa situação que o Cruzeiro costuma fazer muitos gols no primeiro tempo, em todos os jogos fazem gols que são muito intensos no primeiro tempo. Tanto é que o segundo tempo, praticamente, os mesmos jogadores, praticamente, não deram chance à equipe do Cruzeiro. Por quê? Porque todo mundo voltou focado para a segunda etapa. Não foi exatamente várias os mesmos oportunidades, mas não conseguimos fazer os okay. gols. Nem o Cruzeiro criou algumas situações no primeiro tempo e foram letais. Eu costumo falar para eles, futebol é na rede, você tem oportunidade, você tem que fazer. Hoje a gente teve várias oportunidades, não aproveitamos e o Cruzeiro aproveitou. E aí é um fato, o Cruzeiro tem jogadores decisivos, jogadores acima da média. Isso tudo nós conversamos. Eles aproveitaram os nossos erros, fizeram 2 gols, e é sempre uma equipe quando faz 2 gols, lógico que tem uma tranquilidade, uma confiança maior para jogar. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante da minha equipe no segundo tempo, apesar da derrota, apesar que nós criamos e não fizemos o gol. Mas é dessa forma que eu falei para eles agora, após a partida. Tem que começar assim, todos os jogos, não tem que esperar tomar gol para reagir. No futebol já é difícil, você permite que o adversário faça gol com falhas, as coisas dificultam ainda mais. Lá na Copa do Mundo, nós estamos focados desde o primeiro segundo de jogo. Por isso que a gente sofria pouco. Então, no momento que você não concentra no trabalho, não fica focado, eu falo para eles, se um jogador não fica focado, já é difícil. No momento que você tem 2, 3 jogadores que não estão concentrados no trabalho, aí as coisas acontecem. E aí as coisas aconteceram no primeiro tempo, infelizmente. Aí quando nós acordamos, a gente tem que ficar correndo atrás, tem que se expor, tem que botar o time mais para frente. A gente cria, mas deixa mais espaço para o adversário. O jogo estava controlado no início. O Cruzeiro começou um pouco melhor, mas estava controlado. Aí, infelizmente, os detalhezinhos fizeram diferença. Era bem claro ali o incômodo do Renato com, pelo menos que ele fala ali, 2, 3 jogadores que, não vou chamar de salto alto, né, pelo Mundial, mas que relaxaram além da conta, né? Porque, obviamente, você não vai ter a mesma empolgação, o mesmo vigor, a mesma disposição para jogar uma semifinal de Mundial, umas quartas de final de Mundial de clubes, jogar contra a Inter de Milão e etc, e jogar um jogo do Brasileirão recorrente. Ninguém tá pedindo para que tenha isso direto, acho que se a gente entra nessa de pedir isso daqui, talvez a gente tivesse até meio delirando, mas cara, também não dá para baixar tanto o nível, né? E tiveram alguns que abaixaram, o Renato tá certo, tem que puxar a orelha mesmo, tem que cobrar mesmo. E eu concordo com ele, assim, se você pensar em atitude no segundo tempo, o Fluminense teve uma atitude muito boa. Tanto que mesmo que aos trancos e barrancos, o Fluminense cria pelo menos 4 ou 5 chances ali de gol. E aí faltou quem finalizasse, né? Boa noite, Renato Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e portal Netflu. Renato, a gente viu logo após o Mundial o empresário do Ceni reclamando da falta de continuidade do jogador no time, algo que é anterior a você, e que inclusive é algo debatido entre os torcedores. Queria saber como acolheu a crítica e se acha que pela direita ele pode performar melhor que o lado esquerdo. Hoje ele foi muito bem, inclusive. Obrigado. Bom, os jogadores, eles têm um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então o Ceni tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo, tem que dar
atenção, tem que dar oportunidade para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol, que eles acham que sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Júnior, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter a resposta à altura. E depois, dessa vez, eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo. Empresário vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega ao clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuida do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. E isso os empresários não veem. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular, esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando num clube que ele tem a moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura. Assim, o recado é para qualquer empresário, mas o recado é bem claro pro Kevin, não necessariamente pro Serna, né, mas pro empresário do Serna, né? O cara deu 8 entrevistas, a gente abordou isso aqui, né? Dentre rádios peruanas e veículos colombianos também, falando que precisa de mais minutos, que tá precisando, que jogou, senão vai sair. Renato, né? Enfim, e eu concordo, cara, também, assim, tá insatisfeito, sai. O Serna não parece ser esse cara, não, né? E às vezes o jogador paga pelo empresário que tem, né? Mas no final das contas é importante lembrar, o empresário é cliente do jogador e não o jogador que é cliente do empresário, né? Quando você é jovenzinho, etc., na maioria das vezes é o invertido, né? Você está na base ali, praticamente o empresário que carrega o jogador. Agora, no futuro não, é o jogador que, né, que contrata o empresário, assessoria e etc. E de fato isso que o empresário do Serna estava fazendo porque, vai lá, ano passado, por exemplo, a gente soube que o Keno foi oferecido ao Vitória. Eu liguei e falei com o presidente do Vitória falou, não, o empresário dele ligou pra mim, eu já estava contratando um outro atacante de lado, então preferi não prosseguir na negociação com o Keno. E aí, na mesma época, surgiram notícias do Keno no Cruzeiro e no Atlético Paranaense, ou seja, era o empresário que estava oferecendo, nitidamente. Mas era uma coisa mais, né, mais à espreita e tal, às vezes até com consonância do clube. Agora, dar entrevista fica feião pro treinador, né? Boa noite, Renato. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Depois da ótima campanha do Fluminense, histórica campanha do Fluminense no Mundial, volta agora para o Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, você acha que a expectativa da torcida e de todo mundo, no geral, aumentou em cima do Fluminense? Isso também aumenta a pressão, aumenta a cobrança? Acho que hoje, em alguns momentos, me parecia que a torcida estava um pouco impaciente com um jogador ou outro. Como lidar com isso agora, tendo tantas decisões pela frente agora no segundo semestre? Não, boa tua pergunta. Não, o torcedor, às vezes, ele estava um pouco impaciente, e eu concordo com ele, porque o nosso time não entrou em campo. Alguns jogadores que eu falo, não estavam focados o suficiente, e o torcedor nota isso. Então, lá, quando terminou o Mundial, eu falei para o grupo de jogadores, prestem atenção, nós que eu digo, vocês, jogadores, criaram uma expectativa ainda maior no nosso torcedor, que ele sabe que a gente pode brigar por coisas grandes, e a expectativa deles é nesse sentido aqui. E a gente tem que dar a resposta dentro do campo. Da mesma maneira que nós jogamos aqui contra os grandes times do mundo, e antes mesmo de viajar, a gente vinha fazendo grandes jogos do Campeonato Brasileiro, a cobrança é normal no Brasil. E a expectativa do nosso torcedor também. E eu falei para eles, na volta vocês vão ver que vai ter no mínimo umas 40 mil pessoas no Maracanã. E vocês são culpados disso. Por quê? Porque o torcedor tem tudo entusiasmado. Então a gente precisa continuar dando essa resposta dentro do campo. Então essa foi a cobrança hoje, depois do jogo. Um grupo que eu falei para vocês. A gente cria uma expectativa, o torcedor vem, apoia, está com a gente, está com vocês, está apoiando vocês. Agora, o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Se o torcedor vê que o time está correndo, está pegando, estão se ajudando, estão se entregando, o torcedor vem junto. Eu mesmo estava impaciente com alguns jogadores hoje no primeiro tempo. Por quê? Porque eu vi que não estavam focados direito no trabalho. E a conta chegou, tomando os 2 gols. Então, essas coisas, eu converso bastante com o grupo. Inclusive agora, após a partida. E vocês foram avisados, a dizer vocês o que poderia acontecer na partida, inclusive em relação ao nosso torcedor. Então, se eles vieram para apoiar vocês que são culpados por criar essa expectativa no nosso torcedor, pelo que vocês vinham fazendo e fizeram no Mundial, não pode mudar. A mentalidade tem que ser a mesma. A entrega tem que ser a mesma. Mas, infelizmente, hoje não foi o primeiro tempo
que nós deveríamos ter jogado da mesma forma que jogamos lá fora. E o primeiro tempo condiciona o jogo, né? Boa noite, O primeiro tempo Renato. condiciona. Você falou um pouco sobre efetividade hoje, né? Não ter aproveitado as oportunidades, e eu acho que isso cai também um pouco na conta dos atacantes. Em algum momento você está recebendo agora um novo atacante. Eu queria saber como foi se você conversou com o John Kennedy antes dele chegar, e como foi esse papo, e como você pretende utilizar ele no time. John Kennedy, né? Bom Quando eu ponto, conversei com ele, finalização. ele estava no México, eu falei com ele através do vídeo. Eu falei para ele que futebol você tem. Você precisa ter a entrega, como teus companheiros estão tendo aqui. Entrega no dia a dia, chegar no horário, treinar. Futebol você tem, que é o mais importante de tudo. Eu tô rindo porque, tipo assim, no geral, seria uma parada que passaria batido, né? Você precisa ter entrega, você precisa treinar todo dia, chegar no horário. Assim, isso pra 90% do jogador, 99% dos jogadores seria uma mensagem, só que ele tá sendo protocolar. Pro John Kennedy não, né? O John Kennedy teve problema com atraso, né? Teve problema com falta de treino. Tudo. Pior se, né, o jogador não tivesse o futebol que ele tem. Ele tem. Qualidades ele tem. Ele prometeu, vai treinar, vai se entregar, vai ficar focado no trabalho, era o que eu queria ouvir. Então, as oportunidades agora vão aparecer para ele. E aí ele tem que mostrar o porquê que ele voltou pro Fluminense. Ele saiu ajudando o clube, ajudando o time, fazendo gols importantes. Então, eu escutei muitas histórias desse garoto, muitas histórias. Eu não dou bola para as histórias, eu prefiro ver com meus próprios olhos algumas histórias. Vou dar conselhos pro garoto, vou procurar ajudá-lo de todas as formas, entendeu? Para que dentro do campo ele possa retribuir e nos ajudar. Boa noite, Renato. Fernando Silva. Na partida contra a Aparecidense, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para você, e parte da sua resposta foi que o nível do futebol brasileiro, infelizmente, tem que ser nivelado por baixo. O Mundial de Clubes, o Fluminense fez uma campanha histórica, ganhando de clubes europeus, assim como outros clubes brasileiros também passaram de fase, ganharam de clubes europeus, enfim. Uma das minhas perguntas para você é se essa opinião que você teve naquela oportunidade muda, depois dessa campanha de todos os clubes brasileiros do Mundial de Clubes, e o que o técnico Renato tirou de proveito desse Mundial de Clubes para a equipe, ou para você mesmo como técnico, se aproveita, se você conseguiu aprender alguma coisa com esse Mundial de Clubes. Obrigado. Aprender, a gente aprende todo dia, né? Independente da nossa profissão, principalmente tratando do Mundial como foi esse, jogando com um dos melhores times do mundo, contra os melhores treinadores do mundo. Então, o cara que fala que não aprende, bom, ele tá mentindo. O que eu aprendi, eu prefiro ficar para mim, mas eu tenho certeza que eu também ensinei, pode ter certeza disso, tanto da nossa campanha no Mundial. O Renato, ele tem muito isso, e eu acho que isso é uma irritação... Reflexão aqui, tá? Da imprensa com ele... É um pouco do bode que a imprensa tem com ele e é um pouco do bode que ele tem com a imprensa. O Renato, ele fala zero sobre... O Renato parece que não é aquele cara que ele tem uma ideia, ele descobre um negócio, que ele percebe um negócio diferente e ele vai anunciar que ele fez isso. Ele descobre os 3 zagueiros e vê que tem uma diagonal muito boa que tá podendo ser utilizada e não sei o quê. Ou então que ele percebeu que o time adversário jogava com 2 pontas e driblava sempre um pra direita, um pra esquerda. Ele não faz questão nenhuma de dizer que ele sabe. Que isso, né, tipo, que ele descobriu essa parada. A vaidade dele é pra um outro lado. E isso irrita a imprensa, porque você olha o Renato nunca tá falando de tática. O Renato não tá falando que ele descobriu uma maneira diferente de jogar, que ele percebeu. Não, ele tá falando, eu preciso guardar pra mim, eu preciso falar pro meu grupo. Quantas vezes o Renato fala isso? Eu prefiro falar pro meu grupo, eu prefiro falar internamente. Não, isso fica pra mim. E eu acho que isso também parte de um bode dele ali da imprensa, que é tipo assim, cara, vocês não sabem tanto de futebol quanto eu, e eu vou ficar aqui dando explicações pra vocês não se acham os tais aí, falando e avaliando meu trabalho? Então, descobre aí como é que eu joguei, descobre aí como é que eu venci, descobre aí o que eu fiz, descobre aí o que eu aprendi, descobre aí o que... Acho que tem uma relação já complexa aí nesse caso. O que deixa as coletivas do Renato, eu acho que fazendo esse vídeo aqui, eu acho que elas vão ficar um pouco repetitivas. Tá? Daqui umas 3 ou 4 coletivas eu vou reavaliar isso, mas vamos ver. Eu continuo com a mesma opinião. Mesmo com essa Copa do Mundo que o Fluminense fez, o próprio Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo. Eu continuo com a minha opinião pelo seguinte: se você pegar os melhores times do mundo, você vê que o dinheiro, e aí, é uma elogia até que eu faço para isso, eu costumo falar, vou repetir a mesma história, você vai no supermercado com R$1.000, você tem um tipo de compras. Você está no seu R$100, você tem outro tipo de compra. Então, se você está lá fora com o dinheiro todo que eles têm, tá ali a prova. Os caras montam um super time, um super plantel. O Fluminense não avançou mais porque o Fluminense não tem o dinheiro dele lá. Senão o Fluminense teria avançado mais. Se o Fluminense tem, no momento que o Chelsea, por exemplo, que foi a única derrota que nós tivemos para o campeão, o Chelsea pagou mais de 400 milhões só no João Pedro. Né? Mais de 400 milhões num jogador. Por quê? Porque eles podem. Então, no momento que você monta um grupo de jogadores, que é a média de salário, 8 milhões por mês, 10 milhões por mês, eles vão te entregar muito mais. Porque são jogadores acima da média.
No momento que você junta esse tipo de jogadores, num grupo, vários jogadores acima da média, a tendência, obviamente, os caras serem campeões. Brigar, no mínimo, pelo título. Como outros grandes clubes lá da Europa contratam. Então, como você vai competir? Aparece um jogador nosso aqui no Brasil, ele começa a aparecer, ele é vendido. Por quê? Porque os caras, eles têm o dinheiro. E o dinheiro compra. Aí muita gente fala, por que vendeu, por que deixou embora? Porque não tem como competir com os caras. Por isso que vocês falam aí, o time europeu é muito forte, esse, aquele, briga por isso, briga por aquilo. Mas por quê? Porque os caras têm dinheiro e montam, vão buscar os melhores jogadores do mundo. E tem os melhores treinadores, junto o útil e o agradável. Aí fica fácil, né? Fica fácil. Então, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado mais por baixo, eu acho que a maior prova que eu te falo isso são deficiências que a gente tem na seleção brasileira. Você consegue escalar a seleção brasileira hoje? Pois então, tem 3, 4 posições que os treinadores não conseguiram achar o jogador certo ainda. Por quê? Porque se na seleção, que eles podem convocar os melhores, estão com esse problema, imagina no clube. Então, tanto é que muitas vezes se cria várias oportunidades, tem jogadores que são letais. Tem jogadores que não são letais. E aí, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado por baixo, é por isso. O Fluminense nesse momento está sem jogadores letais. Começam a aparecer craques de tudo que é lado, que eu acho que vai demorar ainda muito tempo. Muito tempo. Eu costumo falar para eles acham que, né, na minha época tinha muito futebol. Não estou falando de mim, não. Estou falando na minha época. Muito futebol. Pouco dinheiro. Hoje em dia os jogadores, merecidamente, eles ganham grandes salários, mas não tem o futebol de antigamente. Antigamente você sabia de cor a seleção brasileira, o treinador da seleção brasileira toda hora ele era chamado de burro, porque ele não convocava fulano, Beltrano e Ciclano, ele só podia convocar 22 de tantos craques que tinham. Hoje em dia qualquer treinador da seleção brasileira tem problema de convocar, justamente porque em algumas posições não tem. Por quê? Porque o futebol está muito nivelado, infelizmente, por baixo. Eu respeito a opinião de todo mundo, essa é a minha. Se alguém pensa diferente, ok, parabéns, mas a minha opinião é essa. Renato, a última pensão aqui. Renato, boa noite, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Foram 3 bolas na trave, né? Você acha que isso pode ter sido um acidente de percurso? E o que não errar nessas finalizações no Fla-Flu? Obrigado. Bom, mas eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade na hora das conclusões. O Cruzeiro teve as oportunidades dele no primeiro tempo e aproveitou. E nós tivemos e não aproveitamos. Então, o futebol é bola na rede. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 15 bolas na trave. Se o adversário vai lá, não chutou nenhuma bola na trave, mas fez 1 ou 2 gols, eles ganham o jogo. Então, a gente tenta, que eu falei, talvez tenha faltado, não só com essas bolas na trave, nas outras conclusões que a gente teve, outras oportunidades que a gente teve, que a gente não aproveitou melhor, justamente porque faltou um pouquinho de tranquilidade no momento. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigado, Renato. Faltou tranquilidade. Enfim, acho que o ponto central da coletiva eu já comentei. Foi falado mais na parte inicial da avaliação do Renato. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto e que o Fla-Flu seja melhor. Valeu.